Vamos começar a nossa aula. Pronto para começar a nossa aula. Eu vou começar a nossa aula de hoje, na verdade, fazendo uma pergunta para você. Na sua opinião, qual é a principal observação que se faz sobre um auxiliar administrativo dentro de um escritório? Reparou assim, o que o patrão mais olha em mim, o que a pessoa mais observa, o que o chefe geral, o presidente da empresa olha em alguém que trabalha dentro de um escritório? Na sua opinião, qual é essa grande observação? O que você acha que é? Então, na verdade, eu queria compartilhar com você que uma das maiores importâncias que um dono de uma empresa ou um chefe de um escritório dá para uma pessoa que é um auxiliar é a sua organização. Não esquece disso, tá? Qualquer trabalho que você for fazer, procura fundamentar, procura observar como ele é feito, como outras pessoas fizeram, como é que você vai tirar o melhor rendimento daquele trabalho, como você vai organizar um certo tempo, e é isso aí. Então, vamos à nossa aula, então, o curso completo de auxiliar administrativo, rotinas administrativas. Nós estamos na nossa 6ª aula e hoje nós vamos falar sobre secretariado administrativo. O que seria um secretariado, né? A função na empresa que atende exclusivamente a uma pessoa, o executivo. Muitas pessoas confundem. Mas você está falando de secretariado, professor, e a gente está falando de auxiliar administrativo? Exatamente. Toda pessoa que trabalha como auxiliar administrativo, ele vai auxiliar alguém, ele vai secretariar alguém também. Então, existe uma diferença muito grande entre o secretariado e o recepcionista ou recepcionista. Tem muitas pessoas que você pode chegar e perguntar assim, mas você trabalha de quê? Não, eu trabalho de secretária. Às vezes a pessoa trabalha como um recepcionista ou uma recepcionista. O que é uma secretária e um secretário, então, que seria o secretariado? No caso é o seguinte, é aquela função na empresa que atende somente uma pessoa. E nesse caso é uma pessoa chamada executivo. E quem que é o executivo? Como está aqui, é uma função na empresa que faz planejamentos e toma as principais decisões, com o objetivo de fazer a empresa prosperar, desenvolver-se, com novas estratégias e aplicações de mercado. Então existe uma figura, que é uma função dentro da empresa, que é o que nós chamamos de executivo. E tem uma pessoa que auxilia esse executivo, que é o secretariado, ou a secretária, ou o secretário, certo? Vamos ver algumas atribuições para que essa pessoa trabalhe como secretária, podendo atender de forma adequada. A primeira atribuição que eu queria falar é sobre a questão da aparência pessoal, primeiro do homem. Tá? Em um dos módulos anteriores do curso, eu sempre, se eu não me engano, lá no início, quando eu falei departamento de pessoal, da entrevista, a gente tem que tomar um certo cuidado para não perder aquele zelo que nós tivemos com a nossa aparência quando a gente começou lá na entrevista de emprego com a nossa postura de se manter dentro da empresa. Então, a aparência pessoal do homem, primeiro vamos falar então que é um secretário ou um assessor, né? Então, calça social, linho Oxford, camisa social ou esporte fino, sapato social ou esporte fino, a gravata adequada, lembrando que a gravata, se a camisa for clara, a gravata deve ser escura, e se a camisa for escura, a gravata deve ser clara. Higiene adequada, né? Cabelos curtos, barba feita, unhas limpas, perfume adequado. Se o homem, no caso, não souber usar um perfume, procura orientação de quem sabe usar. Evitar o que aqui? Tênis, calça jeans e camiseta para trabalhar nessa função. E lembre-se que quem não é visto não é lembrado. E se você trabalhar bem arrumado e bem alinhado, dentro do seu escritório como um assessor, lembra que você vai ser muito mais observado. É muito comum, como eu acabei de falar, que às vezes você começa a trabalhar numa certa empresa e durante um tempo você vai fazendo amizade com as pessoas. Quando essa amizade vai aumentando, você percebe o jeito delas serem, o jeito delas se vestirem, e é natural a gente o quê? Se nivelar da mesma forma. Mas essa pessoa ali já tem 2 anos que está na empresa e veste de qualquer maneira. A tendência da nossa mente, do nosso ego, é fazer você então nivelar com aquele estilo daquela pessoa. E não é tão interessante para você, certo? Então aqui nós temos essas características, tá bom? Do homem. A mulher não é muito diferente não, tá? Apesar que a mulher já tem um certo zelo, ela é mais tranquila nesse ponto, mas aqui a aparência pessoal da mulher. Padrão socialíssimo, né? Social, calças ou saias, blusas ou blazers, né? Cores preto, branco, azul, verde, creme, marfim, salmão e demais cores neutras, tá bom? Aqui, ó, sapatos ou sandálias, plataforma, nada de sandália salto-agulha, aquele salto gigante, né? Evitar salto alto ou rasteirinha, aquelas rasteirinhas também não é tão interessante. O interessante aqui é que o sapato seja sempre fechado, principalmente porque representando alguém no escritório, você pode ter que se deslocar para entregar um documento, ou a própria empresa que você trabalha ela é uma indústria. Então, na indústria não é permitido pela CIPA se trabalhar
com o sapato aberto, né? Então é bom já você se preparar, fazer um trabalho bacana, cabelos amarrados, né? Uma maquiagem bem suave, nada de coisa forçada demais, aquele batom muito vermelho, nada disso, né? Perfume adequado. Aí o que é mulher? Evitar tênis, calça jeans, camiseta, roupa muito curta, transparente, colantes muito decotadas. Então, a mulher vai ter um certo zelo para trabalhar nessa função de secretariado, porque ela vai estar assessorando diretamente uma única pessoa. E pode ser em qualquer função de um escritório. Lembre que você vai ser um assessor ou uma assessora, certo? Então, vamos a mais algumas atribuições. Tá? Uma das coisas bacanas que se observa dentro de uma pessoa que trabalha como secretariado, que acaba sendo um auxiliar administrativo também, é a boa comunicação, tá bom? É muito triste você ir conversar com uma pessoa e, de repente, você fala numa linguagem, a pessoa fala em outra, fala coisas erradas, palavras erradas, carrega muita gíria no jeito de falar. O que corrige uma boa comunicação? Um hábito de leitura, tá certo? Um bom hábito de leitura. Ler livros, né? Eu sempre costumei ler livros quando eu li algum livro, principalmente antes, bem antes, né? O que eu fazia? Colocava um livro de um lado e o dicionário do outro. Às vezes alguma palavra que eu não conheço e não entendo, então eu preciso saber, certo? Exatamente como trabalhar, tá? Com essa comunicação. Aqui temos também a questão da escrita, escrever corretamente. Às vezes você vai ter que rascunhar, fazer uma carta comercial. Lembra da carta comercial? Se tem uma coisa que um secretariado ou secretário vai fazer, é carta comercial. Livro de atas, tá? Que é aquele livro, né? Aquele documento que faz com que a gente acompanhe sempre a reunião. A linguagem de um secretariado, uma secretária, um secretário deve ser clara, muito clara. Falar em pausas, né? Falar com calma, não falar muito rápido, não falar muito devagar. Evitar vícios de linguagem, como eu falei, gírias também, né? Informações devem ser sempre atualizadas. Isso aqui é importante porque às vezes você senta, vamos supor que você é convidado ou convidado, né? Para um jantar com o seu patrão em um determinado local. Aí você está no meio de, por exemplo, 4 ou 5 pessoas que estão falando de política ou falando de um outro assunto fora daquilo que vai ser tratado agora daqui a pouco e você não sabe falar sobre nada. A pessoa pergunta sua opinião sobre uma coisa e você não sabe esclarecer. Então, tá lendo algum jornal da sua preferência, ou um telejornal, tá? Artigos importantes, seguir algum blog de pessoas que têm opiniões boas para te colocar a par, né, do que está acontecendo no mercado. Tem um que eu gosto muito, que é a 97,1, que é a CBN. Né? A CBN ela sempre traz muitas notícias. E outra coisa também, tem alguns que acham muito chato, a Voz do Brasil. Né? A Voz do Brasil ela divide muito bem os assuntos que vão acontecendo no país. Porque, no final das contas, tudo te influencia. E você discutir com alguém, né, conversar ali, mostra que você é uma pessoa mais culta e que você entende exatamente do que você está falando. Né? Então, dando continuidade aqui, uma das coisas que a secretária, o secretário, o secretariado vai fazer é trabalhar com clientes. Aquele cliente que vai chegar para falar com o seu chefe, ou com o executivo, ou com o chefe de um setor, um determinado escritório dentro de uma empresa. Vamos ver aqui agora, a partir de agora, alguns tipos de clientes que podem aparecer. E bom que esse estudo aqui dos clientes, poucas pessoas fazem ele dessa forma, mas ele serve para qualquer trabalho que você for lidar com qualquer tipo de pessoa. Então vamos ver alguns tipos de cliente. Primeiro é o agradável. O que é o cliente agradável? Né? É aquele que chega, trata você bem, conversa com tranquilidade, é uma pessoa educada. Então, como é que eu vou lidar com uma pessoa agradável dessa forma? Tratar ela bem. Se ela está me tratando bem, por que eu vou tratar ela mal? Certo? Trata ela bem. Um outro tipo de cliente que nós temos é o cliente o quê? Agressivo. Tá? O cliente agressivo é aquele que chega, ou ele estando com razão ou estando fora da razão, ele vai falar alto, ele vai falar grosseiro, vai xingar. Em alguns casos, a pessoa parte até para agressão física. Como é que eu vou lidar com uma pessoa agressiva? Tenta resolver o problema da melhor maneira que você puder e, se não conseguir, passe para o seu chefe. Isso é fato, é estatística. Vou falar de estatística, né? Fato que toda vez que você fala, não, vou chamar o gerente, vou chamar o meu superior, a pessoa que já está agressiva, ela baixa pelo menos 50% da bola dela. Certo? Mas baixa mesmo. Teve uma vez que eu estava lá na minha empresa, lá na Case, e teve uma pessoa que a gente encaminhou para um determinado emprego, trabalho, e a pessoa ela confundiu o horário que ela tinha que chegar, e por um motivo ela não compareceu na entrevista de emprego, né? E ela chegou lá no meu escritório e começou a descascar em cima da minha secretária na época, né, a Fernanda. E falou alto, entendeu, rapaz, né?
e falo, principalmente acontece muito, tá, pessoal? Né? Não é questão de falar ou não, mas os homens muitas vezes quando vão falar alguma coisa e se alterar perante uma mulher acontece muito mais, na verdade acontece. Aí ele chegou e falou, não, porque não sei o quê, e o Oliveira não me passou o negócio direito, e não sei o quê, e ele falou que era um tal horário e era outro, e ela falou, tentou explicar, aí ele não dava brecha, ela falou, não, só um instante, por favor, que o Oliveira está ali na sala, que eu vou chamar ele, ele vai falar com você. Rapaz, parece que o chão da pessoa desabou, porque ele sabia que eu tinha falado que ele tinha que chegar às 8 da manhã, ele chegou às 10, e chegou lá e quis algum outro tipo de vaga de emprego, crescer para cima da secretária, e ele, quando eu abri a porta e falei, o nome do rapaz é até Luiz, falei, Luiz, o que está acontecendo? Rapaz, mas mudou da água para o vinho. Da água para o vinho. Não, Oliveira, porque então, o cara já baixa a bola um pouquinho. Chama seu chefe, fala com ele. Não, só um instante que eu vou chamar meu superior, que ele vai conversar, a pessoa então já fica mais calma. Pode acontecer, tá? E mesmo porque ele é o seu superior, ele vai saber tomar as decisões corretas mediante uma situação que se apresentou. Temos um outro cliente que é interessante, que é o indeciso. O indeciso, ele quer alguma coisa. Ele quer alguma coisa lá do escritório, da empresa que seja, onde for. Mas ele não sabe o que ele quer, certo? Ele não sabe o que ele quer, mas ele quer. Como é que eu vou lidar com uma pessoa que é indecisa? Tá? Orienta ela sem falar mentiras. Apresenta o que é interessante para ela. Por exemplo, uma vez eu fui comprar um tênis, uma loja, né, chamada Flávio's Calçados, e aí o que aconteceu? Chegou lá um rapaz, coincidência, o nome do rapaz era até Flávio. Ele chegou para mim e falou assim, olha, você, pois não, que posso te ajudar? Eu falei, não, eu queria um tênis para jogar basquete e eu estava comprando, mas eu não sabia qual tênis que era o melhor para mim. Na meu entendimento, eu inclusive comprar um tênis de quase, na verdade, R$500 na época, mas eu não sabia qual que eu queria. Aí o cara foi muito inteligente. Olha o que ele fez, ele estudou o que ele trabalha. Tudo que você vai executar, não tem como você fazer um bom trabalho se você não estudar bastante aquilo. Ele estudou sobre esportes, ele estudou sobre basquete, sobre futebol. Rapaz, o cara é muito inteligente. Fiquei fã do cara. Viu? O que aconteceu? Ele falou assim, não, você joga basquete? Eu jogo basquete. Qual posição você joga? Eu falei, não, eu jogo como ala. Então eu vou muito, subo muito e tal. Ele falou comigo na mesma linguagem. Não, então esse tênis que você quer, ele não é muito bom para você não. Ele foi me oferecer um tênis de R$123, que era para alto impacto. Olha só, ele deixou de me vender um tênis de R$500, me vendeu um de 123. Aí você pensa assim, mas o cara levou ré, né? Porque ele devia ter ganhado a comissão dele um valor maior, um vendedor, ou o cara... Só dando um exemplo de vendas, pode ser em qualquer área. Olha o que aconteceu. Sabe quantos anos faz que eu compro tênis desse camarada? Eu já devo ter gastado, sem brincadeira, mais de 5 mil com ele. Dando presente para parente, comprando tênis para mim, porque o cara me orientou e eu era uma pessoa indecisa naquele momento. E pode chegar no escritório, por exemplo, no escritório de contabilidade, o cara ele quer pagar um determinado trabalho com a pessoa, fazer alguma coisa, então ele ou pegar algum tipo de documento, mas ele não sabe o que ele quer. Ele não sabe. Então você tem que saber orientar essa pessoa que está indecisa na sua frente. Outro tipo de cliente que eu acho muito interessante é o falante. É aquela pessoa que fala, não deixa você falar. Ele pergunta alguma coisa para você, você nem respondeu ainda. E você, então, ele te pergunta outra coisa. Olha, eu falo muito. Inclusive, eu tenho um amigo que eu visito ele de vez em quando, que eu chego na casa dele, rapaz, assisto lá, como de graça na casa dele, converso com ele e tal, mas eu nem falo quase nada. E ele fala, deixa eu falar, fala. Como é que eu vou lidar com um cliente falante? Mas aí, como você está diante de um escritório, você é um secretário, um assessor, você tem outras coisas para fazer. Você não pode passar o dia inteiro escutando aquela pessoa contar a história da vida dela para você. Aí você vai interromper a pessoa com educação, falar, você não leva a mão não, mas eu tenho que terminar um outro trabalho, eu posso te atender de forma mais objetiva? Não, tudo bem. A pessoa, geralmente, 90% dos casos, ela vai entender. Certo? Ela vai entender. Então, não fala demais, não. E outra coisa, você também não seja o falante. Às vezes, você quer explicar uma coisa para uma pessoa, você tem que ser objetivo, ser breve, ser sucinto. Né? Temos um outro cliente, que é o cliente calado. O que é esse cliente calado, a característica do cliente calado? Ele não fala nada. Ele chega na sua frente, quer alguma coisa, mas não fala nada. Certo? Como é que eu vou lidar, então, com o cliente calado? Começa fazendo perguntas para ele. Então, por exemplo, você está no escritório lá de departamento de pessoal. Então, um rapaz lá, ele subiu lá do setor de produção, ele quer entender como é que foi calculada a hora extra dele. Ele é um cliente seu naquele momento, só que ele chega e fica parado na sua frente. Aí você começa a fazer perguntas. O que eu posso te ajudar? O que o senhor está em dúvida? O senhor quer saber sobre isso aqui? Não, eu vou explicar para o senhor. Então, aqui, foi calculado as faltas assim, nós pegamos seu salário, dividimos por 30, multiplicamos pelos dias. Então, a pessoa, ela quer alguma coisa, mas ela não sabe se expressar. É muito, muito comum isso.
E como é que eu faço uma pessoa se expressar? Eu começo a fazer perguntas para ela. E aí, o que você sabe fazer? O que você deseja? Então, bacana, né? Aqui, ó. Cliente desconfiado, que é o próximo cliente que nós temos aqui. O cliente desconfiado ele é um caso interessante. Ou ele já enganou alguém, olha só o que eu estou falando para você, o cliente está na sua frente. Ou ele já foi enganado por alguém, ou ele conhece alguém que foi enganado. Nesse caso, ele está muito desconfiado, ele quer contratar às vezes o seu serviço, ou contratar o serviço do executivo, do próprio escritório, ou então ele está desconfiado de alguma coisa. Como é que eu vou lidar com uma pessoa que ela é desconfiada? Só tem uma forma. Primeiro, você agir dentro da verdade, e segundo, apresentar provas concretas, né? Provas concretas. Por exemplo, de vez em quando eu vou ajudar algumas pessoas lá na Case Consultoria a conseguir algum tipo de trabalho, ou uma pessoa vai fazer uma matrícula, né, para fazer um treinamento, às vezes com a gente, a pessoa pergunta, mas e aí, se eu fizer esse treinamento, tem alguém que você já trabalhou, que você já deu curso? Nós já demos treinamento para mais de 10 mil pessoas, né, em muitos anos de trabalho. Então, por exemplo, hoje eu tenho lá no Instagram, nós temos a prova social. Lá eu tenho um depoimento de pessoas que conseguiram um trabalho. Você depois dá uma olhada no nosso Instagram, acompanha lá nas nossas redes sociais, que vai ser bom para você também. Lá tem depoimento, conversas minhas no WhatsApp com empresários, né? Depoimento de empresários gravado, depoimento de alunos. Então, são provas sociais. Eu posso falar para a pessoa, olha, eu posso te ajudar a conseguir um trabalho. Eu não posso prometer que seu emprego é garantido, mas existem diversas pessoas que conseguirem assim, assim, assim. Uma pessoa uma vez me perguntou, eu queria fazer um trabalho com você, mas eu queria saber se a sua empresa é registrada. Eu falei, então, só aguarda só um instante. Fui lá, peguei uma pastinha, peguei o CNPJ, a razão social da empresa, né? A contribuição social da empresa lá, entendeu? Razão social, tudo, contrato social principalmente. Não precisei falar nada para ele, nada. Ele só viu o documento, não, tá tudo certo. Realmente, a sua empresa é registrada. Não tenta convencer uma pessoa que é desconfiada, porque quanto mais você tentar explicar, mais a coisa vai ficar ruim. Isso me lembra muito bem quando às vezes a mulher aperta o marido, né? Aperta o cara lá por alguma coisa e parece que quanto mais ele tenta explicar, mais a coisa azeda, que às vezes não funciona muito bem. Então não fica tentando convencer ninguém de nada, não. Seja uma pessoa clara, né? Temos também um cliente que chega para você, que é o cliente desorganizado. Vou dar um exemplo de um cliente desorganizado. Eu trabalhei em um escritório de contabilidade e a gente tinha que fazer a contabilidade de uma empresa X lá, todo mês. E a gente precisava da documentação para poder fazer a contabilidade. Pensa na pessoa que eu falava lá na empresa, tá? Não vou citar qual empresa, que era desorganizado. Passava as notas fiscais faltando nota fiscal, passava recibo de funcionário passando, recibo de fornecedor faltando. Então a pessoa tem uma bagunça muito grande. Como é que eu lido com um cliente que é desorganizado, um cliente desorganizado? Orienta ele a se organizar, ensina ele a se organizar. Certo? Ele vai ser um futuro cliente seu, uma pessoa, né? Por exemplo, chega alunos para fazer treinamento comigo, curso na Case, um exemplo. Eu já queria ir lá o meu kitzinho, né? Minha kit pasta, inclusive eu até te aconselho a fazer isso. Criar uma pastazinha para você fazer qualquer curso que você fizer. Você põe um caderno para fazer anotação, põe lápis ou uma lapiseira, põe uma borracha, põe uma régua. Se você tiver lápis, tem um apontador, né? Aquele antigo apontador, tá certo? Você coloca uma pastinha menor para algum tipo de documento menor que você for usar. Então, ensina a pessoa a se organizar, orienta ela. Não adianta só você ficar falando, fulano de tal é isso, fazendo crítica. Fulano de tal é desorganizado. Aí vira fofoca dentro da sua própria empresa e você que é um assessor, que é um secretário, vai dar ruim. Eu garanto para você que não vai, como diz um amigo meu, vai dar ruim, né? Rapaz, não vai dar muito certo para você, tá bom? Temos um outro cliente também que é o conquistador. O que é o conquistador? É aquela pessoa que chega, ou se for um homem vai dar em cima da mulher, se for uma mulher vai dar em cima do homem. Vocês pensam que é só um homem que dá em cima de mulher? Não. Ou pode ser o contrário também, né? Então a pessoa vai dar uma cantada. Às vezes a pessoa chega, você está atendendo aquela pessoa e ela, nossa, achei você uma pessoa interessante e tal, bonita, você não quer almoçar comigo. Às vezes você tem que tomar cuidado. Como é que eu vou lidar com essa situação? Usar o bom senso. Você pode falar para a pessoa, olha, não leva mal não, mas eu tenho um namorado, eu tenho uma namorada, né? E a pessoa geralmente para por ali. Mas se ela não parar, fala, olha, não leva mal não, mas eu vou chamar meu coordenador para terminar esse atendimento com você, porque está sendo um pouco inconveniente, está sendo chato para mim, você não leva mal não. Então você conversa com a pessoa de forma educada, tá bom? Temos um outro tipo de cliente que ele é muito interessante. Olha só aqui. Olha aí, a esposa do chefe ou o esposo da chefe. Você já imaginou uma situação dessa? Olha só, nós temos aqui, ó, a esposa do chefe, que às vezes o cara que é o dono da empresa, a mulher chega lá e quer mandar nas pessoas que trabalham lá e não conhece a logística daquele trabalho, né? Nós temos aqui, ó, a esposa agradável, tudo bem, você vai tratar essa bem. Olha a esposa anaconda. A esposa anaconda. Você conhece a esposa anaconda? Ou esposa anaconda também? A anaconda, que é uma cobra, como é que ela mata uma pessoa? Ela enrola na pessoa, meu filho.
e vai torcendo o bichinho, né? Espremendo e engole ele vivo. A mesma coisa, né? Essa anaconda aqui, a esposa do chefe lá, você que é assessora diretamente de um executivo dentro do escritório, ela pode chegar e começar a te sufocar. Pedindo para você fazer coisas para ela. Por exemplo, não, você aproveita e faz isso para mim também. Você vai no correio e coloca lá. Vai no banco e paga isso para mim. Busca meus filhos na escola. Aí começa a dar problema. Aí você tem que chegar, conversar com o dono da empresa, explicar que está desviando a sua função. Depois ele vai chamar a sua atenção. Temos uma esposa que é a Cascavel. O que é a Cascavel? A Cascavel tem uma lenda, né? O pessoal fala na fazenda que fala assim, que se ela vê você primeiro, você não vê ela. Diz que a cobra te hipnotiza, né? Vai saber, né? Isso aconteceu comigo uma vez e não sei explicar. Tinha uma cobra gigante no meio da rua lá e eu sou muito atento com essas coisas andando em fazenda e eu não vi, não sei explicar isso, mas vai, né? Aí vem da crença de cada um. Mas a Cascavel, a esposa Cascavel, o que ela faz? Né? Ela te hipnotiza, tá bom? Então ela vai te dando presentinho, te agradando aqui, te agradando ali, de repente ela solta a bomba. Sabe que a gente é mulher mesmo e tal, você podia ficar de olho no meu marido aí pra mim e tudo mais, aí você vai fazer... Como é que você vai sair de uma situação dessa? Você vai falar, não, olha... Qualquer coisa eu falo com você, mas você vai o quê? Manter sua discrição total. Há coisas que acontecem dentro de um escritório, não importa, tem coisa que vai ser da sua alçada e coisa que não vai ser. Não fica nessa onda de achar que ela é sua amiga ou seu amigo, que às vezes pode complicar a sua situação, tá bom? Assim como também tem esposas maravilhosas, né? Como eu falei da esposa agradável. A caninana. Ixi, Maria, só tem cobra aqui, né? A caninana fala que a cobra caninana na fazenda, na roça, ela corre atrás do caboclo lá, até pegar, enrola nele e dá uma surra, meu filho. Ela vai perseguir a pessoa. A esposa do chefe caninana é aquele caso. Quando tem uma crise no casamento, quem que a esposa pensa? Quem? A secretária bonitinha, ou o secretário se for o contrário. Então, nesse caso aqui, não tem muita saída, não. Se a mulher do chefe começar a te perseguir, mantenha sua dignidade, tá bom? Procura outro emprego. Olha, por isso que é importante você se profissionalizar, fazer esses cursos que você está fazendo, né, se organizando aqui, porque você não precisa deixar a sua autoestima cair lá no chão para você mudar de trabalho. Quando você é um bom profissional, uma boa profissional, você pode escolher funções no mercado. Então aprenda a fazer coisas novas, coisas diferentes, eduque sua mente para isso, né? E temos também a esposa agressiva, que é aquela pessoa que às vezes ela toda vez chega mal-humorada, acha que manda no escritório, fala palavras duras, né? Nesse caso também é bom você ter uma conversa com a pessoa, ser direto com a pessoa, falar, não leva a mão não. E mesmo porque todas essas coisas que eu acabei de falar, foi aprovada uma lei recentemente, inclusive, tá, com a mudança da lei trabalhista, que é a questão do assédio moral. Existe um assédio moral que hoje não pode, hoje é crime, né? Um assédio moral dentro de uma empresa pode levar uma pessoa até ser presa, dependendo da situação. Então, na verdade, todos os donos de empresa deveriam fazer um treinamento como esse, inclusive também, para aprender a saber que limite que eles têm que ter, tá certo? Então, vamos dar andamento. A recepção e telefonia, tá bom? Então, vamos lá. O que seria, então, a recepcionista? Como eu falei que a recepcionista não é a secretária, então nós vamos ter essa mudança aqui, tá bom? Então, vamos lá. Olha, a recepção é aquela pessoa na empresa que tem um primeiro contato com o cliente, ela tem um atendimento inicial, ela vai direcionar o cliente para os setores da empresa, é importante ela conhecer os setores, receber correspondências, organização da recepção, né? Então aqui o atendimento, tá bom? Aqui nós vamos ver a telefonia, que é um dos trabalhos que a secretária recepcionista, né? A recepcionista mesmo em si vai fazer, a telefonia. Como é que eu atendo um telefone lá? Você sendo a recepcionista ou qualquer... somente uma secretária, mas a recepcionista em si, que é um pouquinho diferente, né? Olha só. Case Consultoria Fernanda, boa tarde. Então aqui temos o nome da empresa, temos o nome do atendente, temos a saudação. Evitar. Falar alô, oi, fala aí, velho. Puta merda, né? Desculpa eu falar para vocês. Assim, um minutinho, um momentinho, né? Não falar essas coisas. Não falar alto demais, baixo demais, devagar demais ou rápido demais. Então, procura fazer um bom atendimento, conversar com a pessoa, se orientar, né, conversar tranquilo com ela. Primeiro que você estaria para trabalhar, tá bom? E uma vez que a pessoa está ali para trabalhar, fazer o trabalho dela, né? Então, ela pode se organizar. Outra coisa que você vai fazer com a telefonia é você fazer o quê? Também transferência de ligações. Olha só, primeira coisa que eu tenho que saber é o nome da pessoa. Por exemplo, se alguém ligou lá. Alô, você fala, Case, consultoria, Fernando, boa tarde. Boa tarde, eu queria falar com o Dr. João. Com quem estou falando, por favor? Aqui é o Pedro do Fujoca. De onde, por favor? Não, perguntando do Fujoca, você quase já falou, mas no caso se ele não falar, você pergunta de onde. Pedro do Fujoca aqui, tal. Qual o assunto? Não, o doutor João me passou um cartão que eu precisava comprar uns pneus. Não, eu poderia passar você para um vendedor, ele já está com a tabela.
Nesse caso, perceba que não precisou passar a ligação para o Dr. João, mas para transferir uma ligação, que parece bobo, pessoal, mas é muito básico para que você filtre a ligação. Eu, por exemplo, lá na minha empresa, se eu for atender todo mundo que me liga, eu não trabalho. Então, minha secretária, ela filtra e resolve 80% dos problemas. Por isso que é interessante quando a secretariado, que é uma parte do auxiliar administrativo, que é uma parte do que a pessoa vai se organizar, a pessoa também saber o que ela está fazendo, tá bom? Então, vamos agora ao nosso momento do RH. Eu acho bacana, fico ansioso pelo momento do RH. Olha o momento do RH. Eu queria compartilhar com você sobre uma lei, que você tem que aprender que essa lei existe, uma lei chamada Lei do Pêndulo. Você sabe o que é um pêndulo? Pêndulo é um objeto que fica balançando da direita para a esquerda. Há um tempo atrás, era muito comum nas grandes casas luxuosas ter aquele relógio, né? Até em filme você já viu, né? O relógio fica tac, tac, tac. O que significa isso, esse movimento do pêndulo? Ora eu estou em cima, ora eu estou embaixo. Ora eu estou na direita, ora eu estou na esquerda. Eu queria que você observasse bastante essa orientação, porque é o seguinte, na sua vida profissional você vai estar cheio de altos e baixos. Vai ter momentos que você vai ser muito elogiado dentro do escritório da empresa. Vai ter momentos que você vai ser criticado. Só que se tiver um momento ruim seu dentro de um escritório, calma que ele vai reverter. É uma lei, é uma coisa que vai acontecer. Enquanto está revertendo, se está um momento ruim, procura estudar, procura se aperfeiçoar, melhorar. Quando você chegar no momento bom, também tenha muito cuidado, porque o que é bom não vai durar para sempre lá naquele momento. De repente você aprendeu a fazer uma coisa nova, então fica mais atento. Quando estiver tudo dando certo, não pareça aquele bobo alegre, e quando estiver tudo ruim, não fique desesperado. As coisas tendem a chegar no equilíbrio, desde que você se torne um excelente profissional. Então, é isso aí. Até a próxima aula, tá bom? Um prazer enorme estar com a gente nessa aula, que foi bem bacana. Estude sempre bacana com a gente aí, tá bom? Reveja a aula quantas vezes for necessário e até a próxima aula. É isso aí.